Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um estudo revela que 5 cidades do estado estão entre as 100 no país com maior índice de violência contra a mulher. Em Santa Catarina, Lages é a primeira do ranking. Nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Em Santa Catarina, a taxa é de 3,5 homicídios para cada 100 mulheres, segundo dados do Instituto Sangari. No ranking nacional, 5 cidades catarinenses estão entre as 100 mais violentas contra a mulher. Lages, na Serra, está na 17ª posição. Em seguida vem Mafra, Criciúma, Balneário Camboriú e Chapecó. Para a coordenadora do Conselho dos Direitos da Mulher, o índice está associado muitas vezes à cultura da região. A nossa região serrana, ela é marcada pelo machismo, né? Ela é marcada por situações de mando, de posse, né? O homem não é o marido, ou o esposo, o companheiro, ele muitas vezes ele é o dono da mulher. O caso mais recente em Lages foi de Júlia Velasque. A mulher foi agredida pelo marido com uma machadinha e teve o rosto todo desfigurado. O companheiro dela foi preso. Na época, ainda no hospital, ela deixou um recado para as mulheres que sofrem a violência em casa. Não foi a primeira agressão que ele fez, e porque a primeira que acontece já toma providência, porque para não acontecer o que aconteceu comigo. Para o responsável pela Delegacia da Mulher, apesar dos índices, falta ainda uma maior conscientização quanto à importância da denúncia. Muitas mulheres sofrem caladas. E ele faz um alerta. A violência doméstica vai muito além dos maus tratos físicos. Nós temos, assim, muita mulher que durante muitos e muitos anos está sofrendo violência psicológica dentro da sua casa, dentro do seu espaço. É, assim, uma subjugação por parte do marido, talvez até uma violência cordial, mas uma violência muito forte, muito pesada. Por conta dessas estatísticas, Lages será a primeira cidade no estado a receber um programa do governo federal denominado Se Atenção, a mulher vítima de violência doméstica. Esse espaço ele vai ser um espaço privilegiado, onde a mulher vai encontrar ali desde o atendimento psicológico, atendimento jurídico, né? O atendimento à sua família como um todo. A CPI, criada pela Câmara dos Deputados para investigar a exploração sexual infanto-juvenil no país, realizou sua primeira audiência pública em Santa Catarina. A intenção é conhecer a realidade do Estado para fortalecer o combate a esse tipo de crime. No Brasil, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos, as denúncias de violência sexual contra menores ultrapassaram um número de 1.300.000 no ano passado. Na tentativa de minimizar esse índice, uma CPI do Congresso Nacional está percorrendo os estados brasileiros. Nós temos mais de 200 redes de exploração sexual já estabelecidas, já identificadas, rotas de exploração sexual já identificadas em todo o Brasil. Em Santa Catarina, o Disque 100 recebeu mais de 3.200 telefonemas informando os mesmos abusos contra crianças e adolescentes em 2012. Um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Estarmos aqui numa audiência pública é termos a coragem de dizer que no nosso estado também temos vítimas. A CPI da Câmara quer atenção especial a casas de apoio, eventos esportivos e grandes obras, locais de maior movimentação. Aqui em Santa Catarina, pelo menos 2 denúncias de abuso e exploração sexual infanto-juvenil devem ser investigadas. Nosso ex-deputado, Duduco, que a CPI acolheu e é um dos objetivos desta vinda da CPI a Santa Catarina. Nós temos o caso daquelas meninas, aquelas jovens que foram para a usina de Belmonte, que também está sendo investigado. O caso do ex-deputado Nilson Nelson Machado, o Duduco, veio à tona em maio deste ano. O político era conhecido na capital por manter creches e ações sociais em bairros carentes. Em 30 anos, acolheu e obteve a guarda legal de 72 crianças e adolescentes. Algumas delas denunciaram que sofriam maus tratos, abandono intelectual e abusos sexuais. As vítimas aguardam na justiça o desfecho do caso. Para a advogada das crianças, a demora reflete uma omissão do judiciário. E aliado a essa demora, aliado a extravio de inquérito policial, realmente a gente fica descrente
que tudo o que aconteceu possa passar impune pelo Poder Judiciário, que existe uma proteção. O Ministério Público tem até o dia 2 de setembro para avaliar o caso. Já o advogado do Duco disse que está aguardando o resultado para se pronunciar. E 2 homens armados invadiram uma casa em Balneário Camboriú na madrugada desta quinta-feira. Um dos moradores foi amordaçado e feito refém por quase 1 hora. O crime aconteceu logo após a meia-noite nesta casa, na rua Nicarágua, em Balneário Camboriú. Os assaltantes levaram cerca de R$40 mil em cheques, R$800 em dinheiro, um televisor e ainda o carro da vítima. O proprietário da residência estava dormindo no momento e não viu a ação. Ele só foi acordado pelo inquilino, que estava amarrado, após os bandidos deixarem a casa. Uma coisa horrível. Um homem todo empachado, todo amordaçado, se jogando em cima de mim, tentando pedir socorro. E aonde eu consegui me acordar e amordaçar ele, aí ele me parou, que estava sendo assaltado. Foi assaltado, amordaçado, e que levaram o carro, levaram tudo que ele tinha. Segundo o relato dos moradores da casa, os 2 assaltantes entraram por esta porta e, armados com um revólver e com esta faca, se dirigiram até aquele quarto, onde renderam a vítima. Os ladrões teriam utilizado roupas para amordaçar o morador, enquanto saqueavam a residência. O crime durou cerca de 1 hora e, em seguida, os 2 homens fugiram. A polícia fez rondas na região, mas eles ainda não foram encontrados. Este já é o 2º caso nesta semana em que um assalto à residência chama a atenção em Balneário Camboriú. Na noite de terça-feira, uma casa no bairro Nova Esperança foi furtada. Desta vez, cerca de R$500 mil em dinheiro foram levados. A quantia seria referente à venda de um imóvel. Bom, a primeira dica, vamos dizer assim, é ter muita cautela com a informação, né? Então, você deve tomar cuidado quando você tem algum dinheiro em casa ou algum bem valioso, né? De modo que muitas pessoas não fiquem sabendo disso. Acaba despertando a intenção de terceiros e que já vão naquela casa, né, específica, sabendo que esse objeto, esse valor se encontra lá no interior. Na última terça-feira, o alvo dos bandidos foi uma pousada no centro de Balneário Camboriú. As imagens das câmeras de segurança mostram homens chegando em um carro. Um deles desce e arromba a porta com auxílio de uma ferramenta e, em seguida, leva um monitor e um computador da recepção do local. A polícia reconheceu o veículo utilizado no crime e, logo em seguida, conseguiu capturar os 3 acusados, que têm entre 24 e 29 anos. Como se fosse cinema, imagens da câmera de segurança de uma loja no oeste do estado mostram cenas inusitadas de um assalto. Para não acionar o alarme do estabelecimento, o ladrão realiza toda a ação rastejando pelo chão. O homem entrou pela janela e começou o assalto por uma das prateleiras. Nas imagens é possível ver o momento em que ele vai até a prateleira rastejando e escolhe os primeiros objetos. O assaltante chega a dar uma pequena levantada para avaliar os objetos antes de continuar o assalto. Ele segue rastejando até o caixa da loja e aos poucos pega todo o dinheiro. O assaltante realiza a ação agachado. Nas imagens só é possível identificar a mão do ladrão. Ele ficou cerca de 8 minutos no interior da loja e, além do dinheiro, também levou diversos relógios e pendrives. A polícia já iniciou as investigações para tentar identificar o autor do furto. E a seguir, manhã de transtornos. O transporte coletivo parou pela 5ª vez só neste ano na capital. E ainda, pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas injeta mais de 500 milhões na economia de Santa Catarina. Os detalhes em 2 minutos.